professor! Olá, professor! Eu sou Camila, educadora e pesquisadora em livros e literatura para crianças e jovens. Estou aqui para falar sobre literatura na infância e este vídeo é sobre livros ilustrados. Afinal, eles são apenas para crianças? São livros simples porque têm tanto ilustração como palavras? Quais são os tipos de livros ilustrados e suas possibilidades de leitura? O termo livro ilustrado é pouco conhecido pelo público em geral. E mesmo entre os profissionais que trabalham com livros, não há um termo definido. Em francês e em espanhol, por exemplo, o livro ilustrado recebe o nome de álbum ou livro de imagens. Em Portugal, ele é chamado de álbum ilustrado. E na língua inglesa, identificamos o livro ilustrado quando a gente usa o termo picture book. No Brasil, o livro ilustrado ou livro infantil contemporâneo são utilizados sem muito critério esses termos, confundindo-se de modo geral com livro com ilustração ou livro para crianças. Para contribuir com a definição de livro ilustrado, Sophie van der Linden, que é uma autora de um livro chamado Para Ler o Livro Ilustrado, classifica ele como sendo uma obra em que a imagem é especialmente predominante em relação ao texto escrito, que aliás pode estar ausente, que nós chamamos de livro-imagem. Mas o que diferencia um livro ilustrado de um livro com ilustrações? O livro ilustrado constitui efetivamente uma forma específica de expressão artística. Isso porque ele evoca duas linguagens, a verbal escrita e a visual. Mais do que evocar essas linguagens, o livro ilustrado integra duas narrativas elaboradas a partir de cada uma dessas linguagens, ou seja, a narrativa do texto escrito e a narrativa das imagens. O livro ilustrado, portanto, solicita a apreensão por parte do leitor daquilo que está indicado por escrito e do que é indicado em imagens e da relação que se estabelece entre eles. O projeto gráfico é outra característica de destaque no livro ilustrado. Capa, guarda e folha de rosto possuem suas funções, e o livro é lido desde o título da capa e da imagem que está nela até o que está na quarta capa. Há outros elementos gráficos que contribuem com o objetivo do livro ilustrado, a materialidade do livro, tipo de papel, textura, o formato, o tamanho escolhido. O uso da margem, da folha dupla, a montagem de outros elementos que possibilitam uma experiência estética única. Mas, afinal, que relação é essa que seduz o leitor? A relação entre a palavra e a imagem presentes no livro ilustrado revela a colaboração, ou seja, texto escrito e imagem trabalham em conjunto. Por isso, a magia do objeto se dá nesse tipo de relação, afinal, o elemento mágico central da magia é definido pela função que a ilustração e ou o texto têm dentro dessa relação colaborativa. As funções mais conhecidas são as de complementação, quando a ilustração completa o texto verbal, intervindo sobre ele ao antecipá-lo, por exemplo. A repetição, quando as ilustrações repetem as informações do texto. A seleção, quando as ilustrações escolhem um pedaço, uma parte da mensagem do texto escrito para dar destaque. A revelação, quando as ilustrações revelam ao leitor elementos que não estão no texto escrito. O contraponto, quando a ilustração contrapõe o texto escrito, quebrando a expectativa do leitor. A ampliação, quando as imagens ampliam, incluindo mais elementos à história sem contradizer ou repetir o texto escrito. Outras formas de colaboração existem também, quando o texto escrito reforça a intenção do livro ilustrado, ou seja, incentiva a interação entre o leitor e o objeto. Quando o texto escrito só tem sentido quando interage com a ilustração, criando assim um elemento poético. E também quando as ilustrações tentam convencer o leitor que a informação do texto é verdadeira. Ah, tem mais um tipo. Será que há um texto em um livro sem texto? Além dessa relação, o livro ilustrado é considerado revolucionário e transgressor. Um exemplo disso é o livro Onde Vivem os Monstros, considerado hoje em dia um marco da história do livro infantil
e do livro ilustrado. Essa obra sofreu retaliações e censura por parte de familiares e bibliotecários da época. Teve ainda quem queimasse o livro e avisasse a editora de Sendak, o autor, Úrsula, que respondeu em sua carta, dizendo que o Sr. Sendak é um artista criativo, um gênio de verdade, e é também capaz de dialogar com as crianças diretamente. E ela discute, né, assim, falando, será que nós que ficamos parados entre o artista criativo e as crianças não deveríamos tomar mais cuidado em banir certos livros por causa de nossos próprios preconceitos adultos e neuroses? Então, embora o livro ilustrado tenha sido inicialmente destinado apenas às crianças, que são consideradas menos experientes em matérias de leitura, há referências em um mesmo livro ilustrado dirigidas para crianças e outras estritamente reservadas aos adultos. A verdade da intenção do livro ilustrado, do que alcança as crianças, sempre alcança os adultos, mas o oposto não é verdadeiro. Essa é uma fala da ilustradora Suzy Lee e é um trecho do seu livro Trilogia da Margem. Mas a leitura do livro ilustrado só é possível com uma educação do olhar e da leitura em camadas. Segundo Graça Ramos, autora do livro A Imagem nos Livros Infantis, Caminho para Ler o Texto Visual, olhar é a forma de perceber, mas não se trata do gesto maquinal de colocar os olhos em algo rapidamente. Refere-se ao ato de, a partir dos olhos, examinar, avaliar, correlacionar, pensar o que está sendo visto. Aprender a olhar significa sair do gesto primário de captar algo com os olhos, que é uma atividade física, e passar para outro estágio, compreendendo e examinando o que se vê. E para educar o olhar para a literatura do livro ilustrado, só com múltiplas linguagens, múltiplas leituras, conhecer e ler, apreciar esteticamente o livro ilustrado, trocar leituras e impressões, estabelecer relações e comparações com outros livros ilustrados são peças-chave para o educar esse olhar. As leituras dos textos verbal e visual estimulam a visão e a observação, além de possibilitar a experimentação e a apreciação de diversos pontos de vista. Afinal, cada autor e ilustrador, ou autor que também é ilustrador, coloca nos livros ilustrados o seu próprio ponto de vista. O livro ilustrado é um objeto que nasce para aproximar o leitor de um direito, o do acesso à arte. Vocês devem estar se perguntando como escolher ou mesmo reconhecer esses livros ilustrados. Para a autora Sophie van der Linden, por exemplo, os critérios de avaliação para a seleção de livros ilustrados devem levar em conta os seguintes aspectos: a relação que existe entre o texto e a imagem, as técnicas e a expressividade das ilustrações, os aspectos gráficos, uso de papel, tipo de capa, formato, o texto ou a imagem que questiona ou que rompe com hábitos e convenções, quando o livro ilustrado possibilita diferentes níveis de leitura. Agora, a ideia é conhecer mais esses livros ilustrados, verificando de que modo eles propiciam aos leitores de todas as idades leituras e experiências significativas. Isso porque o livro ilustrado propicia ao leitor a apropriação de práticas de leitura por meio do texto escrito e, ao mesmo tempo, em que permite que ele entre em contato com procedimentos e expressividades artísticas por meio da narrativa das imagens, o que contribui para que esse leitor interaja com a cultura escrita e com as artes visuais, contemplando este tipo de livro com o direito de todo cidadão, que é o do acesso à arte. Esse foi o módulo sobre literatura na infância, espero que vocês tenham gostado.